Temos para hoje Rafael. Tudo bem, Tony? Tudo. Ótima tarde para você. Boa também. tarde a todos aí que estão nos acompanhando. O que a gente tem para hoje, Tony? É falar do vendaval de ontem, né? Verdade. Que veio como num corredor aqui numa parte bem específica de Paranaguá. A gente já deu esse assunto desde ontem aqui na... Pera aí um pouquinho, gente. Pera aí um pouquinho. A gente já deu desde ontem aqui na TVCI, ao vivo, inclusive, alguns pontos que tivemos estragos aqui, né, Tony? E hoje, já no início do programa também. Mas, olha, falando da tempestade de ontem, aqui no início da tarde, né, que veio acompanhada aí de um grande corredor de vento, então, em Paranaguá. Aqui na cidade, a precipitação foi de 10,4 milímetros ao longo do dia. Repare que nem foi tanta chuva assim, né? O que pegou mesmo foi o vento, viu? Aí a gente tem umas informações de outros municípios também. Guaratuba teve um pouco mais de chuva, 14,8 milímetros. Morretes registrou 9,8 milímetros e em Guaraqueçaba, 6,2 milímetros. Essas foram as cidades aí registradas ontem pelo CIMEPAR também, né? Para hoje, gente, boa parte do Paraná, inclusive a região metropolitana de Curitiba e parte aqui do litoral segue com alerta laranja para tempestades. Vocês acompanham comigo imagens, daqui a pouquinho eu vou comentar mais sobre elas com o Tony. Até pelo meio da tarde de hoje, então, essa previsão aí de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros no dia todo, né? Com ventos intensos ainda entre 60 e 100 quilômetros por hora. E também queda de granizo pode acontecer, viu? Praticamente todo o estado segue, então, com esta previsão. As regiões que não estão com previsão laranja estão com alerta amarelo para temporais, seguindo o INMET, né? O Instituto de Meteorologia do nosso país. Existe a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros, então, né? Com essa grande quantidade de ventos aí que a gente comentou há pouco, de até 50 milímetros, a chuva de 50 milímetros por dia, né? E os ventos aí que a gente comentou também. Aí, pessoal, a gente tem imagens aí agora de muita tempestade, muito vento chegando, Tony, ontem. Aí a gente tem a região aqui do Palmital, um bairro próximo aqui, né, Tony, da TV, e a gente vê o momento exato ali em que o vento começa e levanta ali parte do telhado de um supermercado que existe aqui na região. A gente vê aí também um posto de combustível, ali existe uma borracharia que também teve o telhado bastante prejudicado. Aí a gente vê o vento chegando agora, gente. Olha só a força com que veio essa rajada, que numa paulada só levou tudo ali, aquele pedaço daquele telhado ali desse supermercado aqui na região do Palmital, Tony. Inclusive nós aqui, de certa forma, também fomos atingidos, né, Tony? Acabou a luz com o programa ao vivo, inclusive você ficou no breu aqui por um instante, né? Então a gente teve muito registro e basicamente quem conhece Paranaguá sabe, Tony, que essas imagens, esses locais que nós estamos mostrando, ficam basicamente numa reta que fica aqui nessa região do bairro Palmital de Paranaguá. Olha só, presta atenção nessa imagem agora comigo, o que vai acontecer com aquele forno ali que está encostado na parede azul no canto direito ali do seu televisor. Olha, o vento chega e leva. O funcionário tenta segurar, inclusive, mas já desiste porque veio um tufão muito forte, né, Tony? E que acabou, aí chega o carro depois, ó, e o carro também ele tenta se proteger aí nessa cobertura, que há pouco a gente viu ali que foi carregada, e olha só, esse é o momento em que a câmera de segurança do supermercado, que estava anexa ali, a cobertura foi levantada e o carro também desiste de ficar ali, enfim, foi um estrago grande aqui na cidade, né, Tony? Exatamente, como você falou, foi pouca chuva e muito vento, né? O volume de chuva não foi tão grande assim. Isso. Mas causou um prejuízo danado. Eu estava falando, a cidade de Paranaguá, para quem não conhece, é uma cidade plana. Exato. Né? Praticamente, nós temos ali o centro histórico, a parte baixa, mas não chega a ser significativa aquela descida ali, né? Praticamente uma cidade plana, espalhada de tipo uns 13, 14 quilômetros de ponta a ponta. E quando o vento baixa, eu estava falando, Rafael, no começo aqui do programa, daquela outra tempestade que aconteceu, que veio arrastando ali a Bento Munhoz da Rocha Neto, não sei se você lembra desse episódio. Eu lembro, sim. Que começou lá no 407, lá na BR. Na BR. E veio até o Hospital Regional, a rua de trás, uma árvore enorme,
foi arrancada. Isso. E esse daí, o diferencial dele é que ele atingiu poucas partes, graças a Deus, né? Essa região, Tony, é muito conhecida aqui em Paranaguá como a Reta da Raia, né? O pessoal chama ali. E foi basicamente onde dessa vez se concentrou ali o vento, até a igreja lá, né? evangélica, né? Essa câmera que a gente vê agora aí, se não me falha aqui a memória, é exatamente da igreja, né? E a igreja ficou bem danificada também, né? Posto de gasolina, borracharia lá do nosso amigo lá, nordestino. E, enfim, e teve inclusive telhados que foram arrancados totalmente de algumas casas. Exato. Totalmente arrancados. E não só telhado de Eternite, como a gente vê aí, né, Tony, mas telhas, olha, aí nessas imagens é possível a gente ver, é exatamente isso que eu ia falar agora. Telhas daquelas de barro, que são mais pesadas e perigosa, que o vento também levantou, né? Olha só, ali a gente vê o telhado da borracharia, que o Tony acabou de comentar, ali parte do telhado desse posto de combustível também, que fica na Avenida Santa Rita, e também foi danificado. Aí a câmera vem para o lado e mostra agora nesse sobrado verde, ó, as telhas ali, ó, então, de barro que foram levantadas também, e que aí são levadas para o vizinho, né, Tony? É um perigo danado. Se tem alguém passando por ali também, porque é pesado, pode machucar feio alguém, né, Gordinho? Exatamente. Foi terrível. Foi rápido, mas que causou um estrago enorme aqui. Ontem eu estava dizendo também, Rafael, que é aquele cone que forma, que os meteorologistas falam, né? Ele sobe, o vento sobe e desce, e quando bate no solo, esse vídeo aí é horrível de você ver. Esse vídeo, Tony, ele foi gravado por um morador, acho que é Edifício Atlântida, que chama esse prédio aí, e a pessoa que está filmando é um rapaz, e no áudio, quando ela está filmando, a gente vê que ele leva um susto, meio que leva um soco do próprio vento. Tanto que ele vai para frente e já volta ali rápido, ele tenta registrar as imagens ali, mas ele levou um susto muito grande porque, de fato, veio uma força tremenda desse vento aí que acabou arrasando aquela reta ali da raia por um bom trecho, né, Tony? Exatamente. E é aquilo que a gente fala, o vento pode ser de 70 quilômetros, mas com rajadas acima, né, Rafael? Exato. Porque o estrago foi muito grande. O vento, olha, você arrancar toda a estrutura de uma casa, de um prédio, como aconteceu, são ventos muito fortes, bem acima Olha só, daqui, a gente imagina. Força, né? E os carros, realmente a Diana está falando aqui, Tony, para a gente prestar atenção também no trânsito, né? Como os carros ficam perdidos, porque, ó, ninguém espera, você imagina a instabilidade que fica o carro também, né? E ontem, passando, logo depois de todo esse vendaval aí, eu passei pela região, Tony, para dar uma olhada também como é que ficou toda a situação por ali, e pedaços de telha estavam pendurados literalmente nos fios de luz em cima dos postes, então levantou de fato com muita força tudo isso, né, Tony? Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, então, ele continua, né? Aí com esse alerta, então, o risco aí de corte de energia também, de energia elétrica, estragos em plantações, atenção pessoal aí da região rural, né? Quedas de árvores, também alagamentos nas regiões centrais. Segundo o balanço do CIMEPAR, as tempestades aí que predominaram sobre as regiões paranaenses desde a madrugada de hoje, isso falando de hoje, quinta já, né? Já ocasionaram chuvas bem expressivas também, principalmente lá nas regiões central, oeste e sul aqui do nosso estado do Paraná. Então, há previsão ainda, Tony, de temporais aqui na nossa região. A gente precisa ficar meio em alerta, né? Apesar de que não há muito o que se fazer no momento em que chega uma situação dessa, porque de fato vem de supetão, né, Tony? Verdade. E a previsão do tempo que deve diminuir bastante, né? E segundo o Hotel CIMEPAR, mostra chuva durante todo o carnaval. Exatamente. Praticamente, né? Pois é. Isso. Então vamos ficar em alerta por aí, né? Só tomara que não seja o que tem para hoje. Tomara, né, Tony? Que fique só na nossa informação. Boa. Eu sou incrível, eu sou muito criativo. Você é incrível, é criativo. Eu vou trazer você para o programa de sábado para fazer lá os artesanatos comigo lá. Eu faço bolo aqui. Opa, maravilha! E daí vai ficar bom o negócio, hein? O trem vai ficar bom. Valeu, era isso? Por hoje é isso, Tony. Tomara que não seja o que tem para hoje. Esse temporal, né? Que fique só aqui no estúdio para a gente comentar agora aqui, mas que fique no ontem já e agora a gente reconstrui o que foi prejudicado. É verdade. Um abraço, meu querido. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vem aqui, Nenê.